Depois de muito tempo sem notícias, de ficar no escuro sem saber se ia ou não ter um retorno, ele voltou. Sim, ele voltou. Finalmente a Netflix anunciou o retorno de Heartstopper para o seu capítulo final. Mas diferente do que a gente esperava que fosse uma quarta temporada de Heartstopper, o desfecho dessa história vai acontecer num filme. Do quê? Pois é, minha gente, muitas pessoas, assim como eu, foram pegas de surpresas com essa notícia. No total, as graphic novels de Heartstopper, os quadrinhos que foram adaptados para se tornarem a série, têm até agora 5 volumes. As 3 temporadas de Heartstopper que tivemos até agora são baseadas nesses 5 quadrinhos. Fora, claro, os spin-offs. E Alice Oseman, criadora de Heartstopper, tanto dos quadrinhos quanto da adaptação para a série, disse que o 6º quadrinho vai ser o último, vai encerrar a história do Nick e do Charlie. E da mesma forma ela disse que se Heartstopper tivesse uma 4ª temporada, também seria a última da série. Em algumas declarações que a Alice Oseman estava dando, ela contou que estava trabalhando ao mesmo tempo no último volume de Heartstopper e na última temporada da série. Alice Oseman inclusive disse que queria lançar o 6º e último volume de Heartstopper antes da 4ª temporada da série, porque ela queria que os fãs tivessem a experiência de ler o desfecho da história antes de assistir. Isso mesmo sem a confirmação de uma renovação da série. Nas próprias palavras de Alice Oseman, ela disse: "Eu realmente, extremamente, devotamente preciso que o livro do volume 6 seja lançado antes da 4ª temporada, para que as pessoas vivenciem o final da história dos livros primeiro. Então agora há um cronômetro em contagem regressiva." Então, com o final da 3ª temporada de Heartstopper, tudo que a gente estava tendo era apenas especulação. Mais recentemente, o Kit Connor, que faz o Nick em Heartstopper, começou a dar várias entrevistas por conta da divulgação do filme Warfare, né? Tempo de Guerra aqui no Brasil, que ele faz parte do elenco, um filme que conta as experiências de um pelotão na guerra do Iraque. E que eu, particularmente, não tenho o menor interesse assistir, não gosto de filme de guerra, eu passo longe de filmes de guerra, mas, né, quem assistir aí me fala se é bom ou não. Não sou capaz de opinar. Mas bom, nas entrevistas sobre Tempo de Guerra, o Kit Connor, obviamente, também é perguntado sobre Heartstopper. Em todas as entrevistas, o Kit Connor deixou bem claro que ele queria, sim, fazer a 4ª temporada de Heartstopper, ele queria finalizar essa história e queria que essa história fosse bem finalizada. Mas ele também nunca deixou claro se havia ou não uma renovação da série, se haveria uma 4ª temporada de Heartstopper. Ele, inclusive, respondia de forma a não dar tanta esperança assim para as pessoas, algo que começou a assustar um pouco, né? Afinal de contas, Heartstopper não seria renovado nem por uma 4ª temporada? O que pode isso? E finalmente, depois de muita especulação, depois de todo mundo chorando, sofrendo, gritando e pedindo pela 4ª temporada de Heartstopper, Pelo amor de Deus, ajuda! Coloca no Twitter, foda! Netflix finalmente se pronunciou em seus perfis oficiais, anunciando que teremos o capítulo final de Heartstopper, mas não como uma 4ª temporada, e sim como um filme. Mana, vamos! No Instagram oficial da Netflix Brasil, ela postou uma foto bem bonitinha do Charlie e do Nick se olhando, escrito: "Quem aí gosta de filmes?" E na legenda disse: "Sim, Nick e Charlie vão voltar. Vem aí um filme de Heartstopper, o capítulo final dessa história, baseado no volume 6 da obra de Alice Oseman." Já Alice Oseman postou em seu Instagram oficial um desenho que ela fez do Charlie e do Nick, escrito: "Nós estamos fazendo um filme", e na legenda: "Estamos fazendo um longa-metragem para concluir a adaptação cinematográfica de Heartstopper, baseada em Heartstopper volume 6 e na novela Nick e Charlie." Essa novela que ela citou é um livro, né, que a gente chama de novela porque é um pouquinho menor, talvez um conto, né, de Heartstopper, né, que chama Nick e Charlie, tem acho que 160 e tantas páginas, e fala justamente desse momento que o Nick e o Charlie estão passando, que é a aproximação do momento do Nick ir para a universidade e eles começarem a ter esse relacionamento à distância. Já tá chorando só de ver o cartaz? Imagina um filme, hein, dona Raquel? Verdade. E seguindo aqui na publicação da Alice Oseman, vamos contar o final da história. Estou profundamente aliviada e muito animada com esta nova empreitada criativa.
Já escrevi o roteiro e já estamos trabalhando duro. Sei que vocês terão muitas perguntas e poderei falar mais sobre isso em breve. Mas por enquanto vamos comemorar, Heartstopper está chegando ao seu final. Pois é, realmente há muitas perguntas, mas como a própria Alice Oseman falou, tudo no seu tempo. Acho que ela vai acabar falando um pouco mais sobre isso nos próximos dias, ou quem sabe nos próximos meses. Até o lançamento desse filme de Heartstopper, provavelmente a gente vai ter mais notícias e o motivo, né, dessa quarta temporada virar um filme. Mulher, por favor, libera. Aqui também no Tudum, o site oficial da Netflix, onde a Netflix coloca notícias, jogos e fala tudo sobre o universo da própria Netflix. Tem uma matéria falando sobre esse desfecho, sobre esse final de Heartstopper. Um filme de tirar o fôlego será o capítulo final para Nick e Charlie. Kit Connor e Joey Locke estrelarão o longa-metragem escrito por Alice Oseman. Prepare-se para dizer olá a Nick Nelson, né, Kit Connor, e Charlie Spring, Joey Locke, pela última vez. O romance favorito dos fãs, Heartstopper, será concluído com um próximo longa-metragem de Heartstopper. O filme será estrelado por Connor e Locke, que também atuarão como produtores executivos, e tem roteiro da criadora, produtora executiva e quadrinista de Heartstopper, Alice Oseman. E isso é algo interessante dessa notícia, né? O Kit Connor e o Joey Locke também atuando como produtores executivos. Isso é muito comum quando os atores estão muito atrelados aos personagens e a história que está sendo contada. Isso quer dizer que, fora o cachê deles como ator, eles vão ganhar também em cima do filme. É para vocês que não tem dinheirinho para sair final de semana, às vezes a mãe não tem para dar. As filmagens do filme de Heartstopper começam neste verão no Hemisfério Norte, então tá logo aí, né? Em junho, julho, já começa a ser filmado esse filme. Estou muito feliz por podermos contar o final da história de Heartstopper, diz Oseman. Sou muito grata a todos que trabalharam duro para tornar isso possível e aos incríveis fãs de Heartstopper pela paciência e paixão. Mal posso esperar para levar essa história a uma conclusão mágica. Pois é, eu acho que se vai acontecer esse desfecho de Heartstopper é principalmente pelo barulho que os fãs fazem. O longa-metragem continuará após o emocionante final da terceira temporada, que viu Nick, Charlie e muitos de seus amigos levarem seus relacionamentos a um novo patamar. O filme Heartstopper explorará como marcos inevitáveis afetam o amadurecimento dos personagens. Os primeiros amores podem realmente durar para sempre? Resposta da vida, não. Do fundo do meu coração, eu não vejo amor na sua vida. Mas pra Heartstopper, provavelmente o Nick e o Charlie vão ficar juntos no final, né? Sobre o que é o filme Heartstopper? O filme encerrará a jornada de Nick e Charlie como uma adaptação da sexta e última graphic novel de Alice Oseman, Heartstopper. Após a terceira temporada, o casal se torna inseparável. Mas com Nick se preparando para ingressar na universidade e Charlie encontrando sua independência na escola, a realidade de um relacionamento à distância começa a pesar sobre eles. As dúvidas se instalam e o relacionamento deles enfrenta seu maior desafio até então. Enquanto isso, os amigos de Nick e Charlie também estão enfrentando os altos e baixos do amor e da amizade, enfrentando os desafios agridoces de crescer e seguir em frente. Talvez não todos os casais continuem juntos no final, mas Nick e Charlie eu acho que sim. Ou de repente... Ai, não quero especular agora. Deixa pra especular num próximo momento. E vai gerar demais, tô dizendo a vocês. Eita, vai gerar, é? Vai gerar. Oseman é roteirista do filme de romance. Eles também são... Na verdade é they, né? É pronome neutro de Alice Oseman, que se identifica tanto no feminino como no pronome neutro. Tô usando aqui o feminino, mas se identifica também no pronome neutro. Então, ao lado de Alice Oseman, também são produtores executivos Patrick Walters, Ian Canning, Emily Sherman, Euros Lynn, Locke e Connor. E o filme vai ser dirigido por Wes Westmoreland. Olhei aqui no IMDb e ele não dirigiu nenhum episódio, né, de nenhuma temporada de Heartstopper, então
É um diretor que até então não teve contato com Heartstopper. E por fim, quem está no elenco do filme Heartstopper, Kit Connor e Joy Locke retornarão para estrelar o longa-metragem Heartstopper como os pombinhos adolescentes Nick e Charlie. Eu acho que nessa notícia o que me chamou mais atenção é o fato do Joy Locke e o Kit Connor serem também produtores executivos de Heartstopper e o fato do diretor ser alguém que não dirigiu nenhum episódio da série, né? Eu imaginei que fosse algum dos diretores da primeira, segunda ou terceira temporada. Mas vamos ver aí o que nos aguarda, né? E o que quer dizer a quarta temporada de Heartstopper ter se tornado um filme e não uma temporada completa? Uma perda de tempo. Claro que nada foi dito, são apenas algumas especulações que eu tô fazendo baseado em o que a gente tem observado acontecer nos últimos anos. A gente pode supor algumas coisas, mesmo que isso seja não oficial, tá? E já é um pouco de percepção e coisas que a gente vai pegando e entendendo no decorrer do tempo. Apesar de Heartstopper ter uma fanbase muito grande, né, ter um público muito engajado e apaixonado pela série, pelos livros e tal, durante as temporadas, esse público pode ter diminuído. Lava sua boca pra falar das minhas gays! Os números que Heartstopper fez na primeira temporada, a ponto da série ter sido renovada pra segunda e pra terceira temporada na época, pode ter decaído no decorrer dos anos, e isso obviamente afeta em como você vai continuar essa história. Infelizmente tudo tem a ver com dinheiro, né? O quanto você investe em alguma coisa e o retorno que você tem daquilo. De repente a Netflix não teve o retorno que ela esperava de Heartstopper com o dinheiro que ela estava investindo na série. Então, ao invés da Netflix bancar uma temporada completa de 8 episódios, ela resolveu bancar um filme que, né, se a gente pegar lá, vai ter 1h30 de duração, ao invés daquelas 4 horas que seria uma temporada. Mentira que ele fez isso comigo. Foi mais ou menos o que aconteceu com Sense8 da própria Netflix uns anos atrás, né? Que tiveram 2 temporadas e temporadas que tiveram um investimento absurdo, né? Sense8 era gravado em vários países e tinha uma equipe específica para cada país, mas não foi suficiente para bancar uma terceira temporada de Sense8 e para não cancelar, né, e deixar os fãs lá ver navios, a Netflix resolveu bancar um filme para finalizar a história. Isso me lembra também a série de animação The Owl House da Disney, que teve 2 temporadas e tinha também muitos fãs, mas que a Disney não quis bancar uma terceira temporada, mas ao mesmo tempo não quis deixar também os fãs sem um desfecho, e então bancou uma terceira temporada mais curta, né, de 3 episódios especiais de 40 minutos, também para finalizar a história. E se pegar esses 2 exemplos que eu dei, Sense8 e The Owl House, eles têm um elemento em comum com Heartstopper, que é protagonismo LGBTQ+. Pois é, a gente tem observado que o conservadorismo tá mais em alta, né? Só ver quem ganhou as eleições lá nos Estados Unidos, e isso acaba sim afetando produções que prezam pela diversidade. Por que você fez isso, cara? Só porque elas são bissexuais! Isso porque os grandes executivos, vendo o crescimento de um público mais conservador, obviamente vai querer agradar esse público, né? Quanto mais gente eles agradam, mais dinheiro eles ganham. E se quem tá em alta é o público LGBT, vamos fazer um monte de coisa para os LGBTs. Viva as gays! Gay, 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 gay. Se o que tá em alta é o público conservador, vamos investir no público conservador. Tem algum preconceito? Eu tô perguntando contra crente. E assim, vendo nos últimos tempos a quantidade de séries que foram canceladas e filmes que acabaram não acontecendo justamente por ser um pouco mais diverso, a gente acabou até tendo sorte de Heartstopper não ter sido simplesmente cancelado e de pelo menos a gente ter um desfecho para essa história. Então é motivo para comemorar? A gente deve ficar feliz? Sim e não. Eu
Achei assim terrível. O não, obviamente, é por Heartstopper não ter aquele final que a gente gostaria, né, de uma 4ª temporada completa. Imagino que inicialmente Alice Oseman planejou contar esse desfecho da série de Heartstopper em 8 episódios na última temporada. Então muito do que poderia ser contado, muito do que poderia ser mostrado, a gente vai acabar não vendo. Abaixa esse vidro e nada, eu quero ver os machos. E eu, como roteirista e escritor, já passei algumas vezes por isso e não foram poucas, então eu sei bem qual é o sentimento, qual é a sensação. Querida, sai do audiovisual agora, anda. Sai do audiovisual. Mas ao mesmo tempo, essa história vai ser contada, né? A gente vai ter esse desfecho de Heartstopper. E assim, óbvio, a gente quer que a história seja contada da forma como a gente pensou, da forma como a gente concebeu ela, né? Do jeitinho, com todas as nuances, com todas as tramas e tudo mais. Quando a gente quer contar uma história, é triste quando ela é cortada ou simplesmente cancelada e a gente não consegue passar adiante essa história. Mas por outro lado, e é a parte positiva disso tudo, né? Pelo menos essa história vai ser contada, pelo menos a gente vai ver essa história. Então, isso tudo vem fazendo essas pequenas coisas. Acho que mais triste do que ter a sua história cortada, diminuída ou modificada é que ela simplesmente não exista. Então vamos nos agarrar a esse pontinho de felicidade que é a existência dessa história, sabe? E ao desfecho dela. Que triste que não vai ser do jeito que a gente queria, mas que bom que ela vai existir. E pra quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, sabe que aquela piadinha que eu fiz no começo do vídeo tem um duplo sentido justamente pelo tempo que eu andei sumido. Fui tirada dos escombros do turbilhão que passou na minha vida péssimo. E eu ensaiei muitas vezes o retorno pra esse canal, fiz até alguns vídeos que acabaram não indo pro ar. Meu Deus do céu, mas dá muito trabalho. Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni. Inclusive um vídeo falando sobre a 3ª temporada de Heartstopper que eu acabei gravando. Comecei a editar e nunca finalizei. Coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu termine de editar e poste o vídeo da 3ª temporada de Heartstopper, né? Vai que. E eu percebi que eu ainda tenho muito o que falar. Tem muitas coisas que eu guardo pra mim, que eu só compartilho com amigos próximos e acho importante eu voltar a compartilhar com vocês. O que vocês acham? Uma nova mulher. Então nos vemos num próximo vídeo. Espero que não demore muito pra ele vir. Beijo do Pato e tchau.